Olá, como estão todos? Listos? Eu sou a professora Josefa Fernandes, trabalho na coordenação do ensino médio, na gerência do ensino regular, no departamento de programas e políticas educacionais. Eu gostaria nesse momento de uma vez mais enfatizar que para quem está seguindo aí as redes sociais do Projeto Conquistar, nós temos uma série de recursos que vai te ajudar a aumentar a tua chance de entrar na universidade pública. Aqui são o que é o caderno de questão, a enquete, a caixinha de pergunta, o aulão, a dica. E vocês podem estar acessando toda essa série de materiais nas redes sociais do Projeto Conquistar. Então eu gostaria de uma vez mais que vocês anotem aí o endereço das redes sociais do Projeto Conquistar para que vocês possam estar seguindo, convidando aquele coleguinha que ainda não está seguindo as redes sociais do Projeto Conquistar. E agora, nós vamos para aquele momento bem esperado. Qual é aquele momento bem esperado? Nós vamos para o nosso momento aula. E o que nós preparamos para hoje? Quais serão as novidades para vocês hoje na língua espanhola? Vamos lá? Então, para quem acompanhou aí, né, aquelas dicas, hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre compreensão lectora e vocabulário. Então, anota aí no teu caderno a temática de hoje, compreensão lectora e vocabulário. E aí você pode estar me perguntando, mas professora, por que essa temática? Então, porque nós estamos aqui passando para vocês dicas selecionadas para que você possa aumentar o teu aprendizado e assim ter as melhores chances de entrar na universidade. Então eu gostaria de trazer para vocês as seguintes perguntas, já começando aí para você refletir. Que é ler? Por que ler? Como ler? Porque quando a gente fala em compreensão lectora, parece que vem, às vezes, não é para todo mundo, né? Parece que é aquela coisa chatinha que não faz parte da nossa vida, mas faz sim. O texto, a escrita, cumpre uma função social nas nossas vidas. Vocês sabiam disso? Por exemplo, eu vou dar só uma dica, uma pequena dica aqui para vocês. Sabe aquele momento em que vocês precisam deixar aquele recadinho, vocês vão sair, precisam deixar o recadinho para o papai, para a mamãe? Vocês não escrevem aquele bilhete, aquele recadinho, coloca lá na geladeira? Então, aquilo é um gênero textual. Tem aquele momento em que você vai fazer a sua compra no supermercado e você precisa fazer aquela listinha? Então, é um gênero textual. Faz parte de quê? De leitura, de todo um conhecimento que nós carregamos conosco, não é isso? Para que a gente possa escrever aquele textinho. Então, por isso, a nossa aula de hoje é sobre compreensão lectora e vocabulário. E aí vocês já comecem anotando que eu vou trazer para vocês uma série de nomes, certo? De gêneros textuais, assim como na língua portuguesa, nós também temos os gêneros textuais na língua espanhola. E quais são, professor, esses gêneros textuais? Então, eu trouxe oito nomes, 8 dicas aqui para vocês. E aí vocês peguem o caderno, anote aí esses nomes e depois vocês podem, uma vez mais, ir para a internet, para o Google, para as redes sociais do Projeto Conquistar e aprofundar o conhecimento de vocês, certo? Então, nós temos, por exemplo, las publicaciones textuales. Nós temos também los cómics. Nós temos também las fábulas, las noticias, las cartas, los menús, las recetas e los manuales de instrucciones. Então, anotem aí todas essas palavrinhas para que vocês possam estar investigando um pouquinho mais depois, certo? E então, dando sequência à nossa aula, é importante que vocês se atentem para o seguinte. Professor, essas dicas que você está passando aqui para a gente é importante? É. Porque quando você vai fazer uma prova de vestibular que envolve a língua estrangeira, você já pegou algum caderno, algum modelo de caderno? Você que está acompanhando aí as redes sociais, não tem um caderno de questão do Projeto Conquistar? Você já se deparou que todas as questões envolvem um processo de leitura? Então, esse processo de leitura envolve uma série de conhecimentos que nós precisamos ter sobre um texto e por isso
isso que eu estou trazendo para vocês alguns exemplos de gêneros textuais. E uma das coisas que também tem sido batido bastante na tecla aqui é a questão de que esses textos, esses gêneros textuais, né, e eu estou colocando aí para vocês os nomes em língua espanhola. Esses gêneros textuais, eles também se enquadram dentro de uma característica. E quais são essas características? Então, nós temos o gênero, nós temos, por exemplo, um texto que pode fazer parte que pode ter uma característica argumentativa, uma característica narrativa, ou até mesmo uma característica descritiva, ou conforme vocês estão vendo aí na tela. Então, é importante que vocês prestem atenção nessas informações que nós estamos passando para vocês, anotem, porque todas essas informações podem estar sendo pedidas, sim, no momento em que vocês estão fazendo aquela prova de língua estrangeira. E agora, eu trouxe para vocês algumas perguntas que vocês também podem estar fazendo relacionadas aos outros gêneros. Eu trouxe, por exemplo, los cómics, mas a mesma pergunta vocês podem estar fazendo para las recetas, los periódicos. Por exemplo, que pergunta? Quais são algumas perguntas que eu trouxe para vocês para instigar vocês a pesquisar um pouco mais? Porque aqui, como eu falei para vocês, nós estamos apenas selecionando informações precisas que vocês podem, em um outro momento de pesquisa, aprofundar mais esse conhecimento. Por exemplo, los cómics. ¿Qué es? Para que sirvem? Né? E aí eu trouxe uma pequena informação para vocês de los cómics, que se chama historieto cómics, a uma série de dibujo que constituye um relato com textos nele, assim como al medio de comunicação em seu conjunto, nesse caso, los cómics tienen la finalidad de entretener, informar e educar. E onde encontramos los cómics? Nós podemos encontrar los cómics em periódicos, revista, internet. E quais são as características principais de los cómics? Então, é uma sequência de vinhetas consecutivas, integração de elementos icônicos, dibujos e verbales, palavras, iconicidade, relação do dibujo com a realidade. Então, todas essas perguntas que eu coloquei aí para vocês é para que vocês tenham uma noção, tá? De que essas mesmas perguntas vocês também podem perguntar: que é um periódico? Que é uma receita? Que é uma fábula? E aí vocês podem ir atrás também dessas informações, tá certo? Para que naquele momento do vestibular, daquela prova, você possa estar com uma bagagem bem grande de informações para tirar a melhor nota na língua estrangeira, certo? E agora nós vamos para o nosso segundo momento da aula, né? Lembram que eu falei lá no início para vocês que a nossa temática hoje é sobre compreensão lectora e vocabulário? Então, nós vamos para a parte de vocabulário. E aí eu trouxe também, selei uma informação para vocês sobre vocabulário. Qual é, professora? O que você acha que pode cair no vestibular? Então, nós temos uma questão que é bastante comum cair nos vestibulares, que é a questão do teu conhecimento, é ver se você tem conhecimento, por exemplo, de los falsos amigos. E que são os falsos amigos? Então, vejam bem, vou explicar para vocês. Nós temos na língua espanhola algumas palavras que na sua grafia, elas se assemelham muito à grafia de algumas palavras na língua portuguesa. Mas será que tem o mesmo significado? Não tem o mesmo significado, é diferente. Por exemplo, vou trazer exemplos para vocês aqui. A palavra alejar. Alejar. Quando eu falo a palavra da forma como ela está escrita, não é a pronúncia, como ela está escrita aí. Quando você só olha assim, e aí você se depara com essa palavra que está em espanhol, será que o que vem à sua mente? Certamente pode vir um outro significado. No entanto, significa afastar. Nós temos, por exemplo, a palavra aceitar. Aceitar, né, da forma como ela também está escrita aí, qual é a primeira noção que você tem? Então, mas agora você já está sabendo que essa palavra, ela significa passar óleo, por exemplo.
Apelido. Quem é esse apelido? Será que é aquele nome carinhoso que nós damos para as pessoas, aquelas pessoas porque nós temos um carinho? Não é, sobrenome, significa sobrenome. Por exemplo, Josefa da Silva, vocês estão vendo aí o exemplo? Josefa da Silva, es mi apelido. Assignar. Quando você olha para a forma, apenas para forma que a palavra está escrita aí, o que você pensa que poderia ser, né? Se não tivesse o significado aí para você. Então, se você pensou outra coisa, agora você já sabe, significa atribuir, ok? La palavra assinatura. O que você pensou logo de primeira, assim? Se você pensou outra coisa, então agora você também já sabe que significa disciplina, aquela matéria que você estuda na escola, que pode ser a língua portuguesa, né? O português, a geografia, a história, a língua espanhola, enfim. Bolsa. Quando você leu essa palavra, o que você pensou? Então, mas agora você já sabe, né? Que significa sacola, saco. Pastel. O que você pensou naquele salgado delicioso que você come no final da tarde com seus coleguinhas? Não é. Pastel significa bolo, ok? E nós temos também lá a palavra cena. Se você olhou somente para a grafia, o que veio à sua mente? Você pensou, por exemplo, naquele cenário do filme, alguma coisa assim? Não, gente, significa janta. E por último exemplo que eu trouxe para vocês da palavra cola, que significa fila. Então, se você pensou que era aquela substância que a gente utiliza para colar um papel no outro, não é. Significa fila. E aí foram algumas dicas que eu trouxe para vocês, para que vocês possam melhorar o vocabulário de vocês em língua espanhola. E agora nós vamos para o nosso momento, aquele momento esperado, o momento exercitando. Olá, e agora nós vamos para a primeira questão do caderno que ficou disponível aí para vocês. E eu trouxe justamente uma questão do Enem de 2019. Alguém fez a leitura? Então, se você não fez a leitura, e você que está aí acompanhando a aula do Conquistar, faça comigo essa leitura agora. Vamos lá, vamos ler? Então, nós vamos começar pelo título e eu já dou uma dica para vocês. Preste atenção no título do texto, certo? El maíz peruano en la historia. Aunque es más conocida como cuna de la papa, la sociedad inca también fue la civilización del maíz, cultivo conocido en el Perú desde por lo menos 1200 años antes de Cristo. Los antiguos agricultores peruanos lograron sofisticación en la selección y creación de nuevas variedades adaptables a los diversos espacios geográficos y climáticos. Seguindo, al respecto, el cronista Barnabé Cabo cuenta que en el antiguo Perú se hallaba maíz llamado choclo de todos los colores, blanco, amarillo morado, negro colorado y mezclado. Hoy en día, en ese país se cultivan más de 55 variedades de la popular mazorca, más que en ningún otro lugar del mundo. En los comentarios reales de los incas, Garcilaso de la Vega nos ilustra sobre los hábitos alimenticios incaicos, relatando que uno de los pilares de la alimentación era el maíz. Y
que lo comían tostado o cocinado en agua. En ocasiones solemnes, molían los granos para hacer un pan llamado humita. Al maíz tostado se le denominaba, como aún se llama hoy, cancha, antecessora de las palomitas. Ok? Você acompanhou aí a leitura dessa questão? Então, vejam só, apenas para recapitular. Eu comecei falando para vocês sobre gêneros textuais, né? Depois nós fomos para a parte de vocabulários, e eu falei também que nós estamos aqui com uma seleção de informações que vai te ajudar, né? Ter informações precisas de como que nós precisamos ter uma desenvoltura na hora de fazer aquela prova de vestibular, por exemplo, na língua estrangeira. Então, por exemplo, nós temos esse texto aqui que fala sobre ele, maíz. De repente, poderia ser uma questão que poderia vir perguntando a que gênero pertence, qual é esse texto aí, a que gênero, pertence a que gênero, né? Poderia ser uma questão, por exemplo, esse texto aí é do gênero tal, mas qual é, em que característica ele se enquadra? Poderia ser uma pergunta também desse jeito, e aí você precisa, por isso que eu estou falando, você precisa ter uma série de conhecimento justamente para que você possa desenvolver uma boa leitura, porque leitura não é você só chegar, pegar aquele texto e não, tem que ter informações, ó, que você já vem carregando, que você já vem trazendo de muito tempo, e aí quando chega naquele momento de fazer a prova, você está preparado para ter a melhor nota possível, certo? Então agora preste atenção, eu pedi para que vocês prestassem bastante atenção ao título do texto. Por quê? Porque vejam bem, quando eu analisei essa questão, quando eu pensei em trazer essa questão, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês por aquilo que eu observei sobre essa questão, mas sobre esse texto, como eu falei, poderia ser outra questão, o mesmo texto sendo outra questão. Mas vamos lá para o enunciado. E aí, quando vocês pegarem aquele texto lá do Enem, da UFAM, da UEA, enfim, preste atenção, fique atento no enunciado. O que o enunciado vai te pedir? Nesse caso aqui, olha o nosso enunciado. O texto destaca a importância do milho na história do Peru. Então, você já pode observar que a banca já colocou uma informação importante. Ela já está afirmando que o texto destaca a importância do milho na história do Peru, certo? Aí, na sequência, vem falando o seguinte, ó, informa que os antigos agricultores peruanos, e será que no decorrer da leitura será que nós lembramos de alguma coisa, tem alguma coisa referente aos antigos agricultores? Eu lembro que sim, você que esteve aí acompanhando lembra também? Então, vamos lá, para as questões. As questões são essas. Desenvolveram 55 variedades da planta, introduziram milho em substituição à cultura da batata, expandiram o cultivo do milho a outras partes do mundo, produziram espécies de milho adaptáveis a diversos solos, transformaram o preparo da pipoca em eventos solenes. Então, aqui vocês podem observar que quem elaborou essa questão trouxe uma série de afirmações, né, referente aos antigos agricultores. Só que aí, nesse caso, você vai ter que voltar lá no texto, né, fazer outra leitura. Se você não prestou atenção, então você vai, no caso, se você estivesse nesse momento fazendo a prova, você precisaria voltar lá no texto para fazer outra leitura. Vamos lá ver o que o texto informa novamente sobre os antigos agricultores? Vejam só, olha aqui, nós já temos uma pequena dica aqui, ó. Los antiguos agricultores peruanos lograron sofisticación
en la selección y creación de nuevas variedades adaptables a los diversos espaços geográficos e climáticos. Então, vejam bem que aqui está a informação que nós vamos precisar comparar com aquelas respostas, porque às vezes uma palavra, né, uma pegadinha pode mudar tudo. Vamos lá? Vamos lá para as respostas. Bom, letra A. Letra A. A afirmação não está correta porque o desenvolvimento de 55 variedades se refere aos dias atuais e não às conquistas dos antigos agricultores. Letra B. A afirmação não está correta porque em nenhum momento se faz referência à substituição de uma plantação pela outra. Letra C. A afirmação não está correta porque no texto não há nenhuma informação de que os antigos agricultores expandiram o cultivo do milho a outras partes do mundo. E agora nós vamos aqui para a letra D. A letra D está correta porque reafirma o que o texto informa a respeito dos antigos agricultores. Letra E. A letra E não está correta porque o texto não informa em nenhum momento que os antigos agricultores tiveram a preocupação de transformar o preparo da pipoca em um evento solene, ocasião em que os incas moíam grãos de milho para fazer um pão chamado humita. Bom, essa foi a questão que eu trouxe para vocês e agora nós vamos para o nosso momento Tira Dúvidas. Então, vamos lá. O nosso momento Tira Dúvidas, eu mostro para vocês que ficaram acompanhando aí as redes sociais, eu trouxe para vocês como exemplo a palavra mi. E aí, quem respondeu, vamos ver a porcentagem. A palavra mi, ela significa um adjetivo possessivo ou um pronome, arretivo possessivo ou um pronome personal. Então, a maioria falou que é um pronome personal, certo? E para quem deu essa resposta, não estava ligado, porque a palavra mi, na verdade, é um arretivo possessivo. E agora vamos para a segunda questão, que fala o seguinte: ser una rata significa ser muy tacaño, una persona que intenta gastar ou dar lo menos possível. Hace referência ao mamífero roedor. Então, a maioria respondeu a letra A, e para quem respondeu a letra A, certo? 90,8% responderam a letra A, está correto. E agora nós vamos para o nosso momento dica. E agora nós vamos para o nosso momento dica. Você que ficou acompanhando aí o Instagram, né, os stories do Instagram do Projeto Conquistar, você que não teve aquela noção de o que era a palavra mi, agora você vai saber. Lá a palavra mi, sem acento, significa arretivo possessivo. Então, é somente por essa questão, a questão da palavra mi sem acento e a palavra mi com acento. Então, lá a palavra mi sem acento significa arretivo possessivo. Exemplo. Esta es mi casa, certo? E lá a palavra mi com acento significa pronome personal. Um exemplo, para mim é importante tua opinião, certo? E aí ficam esses dois exemplos para vocês, para que vocês possam ter essa noção do qual é a diferença entre mi com acento e mi sem acento. Certo? E eu gostaria de agradecer. Essas foram as dicas que nós selecionamos para vocês hoje. Eu gostaria de agradecer você, aluno, que esteve acompanhando aí a nossa aula do Projeto Conquistar. Gostaria de incentivá-los uma vez mais que vocês continuem seguindo as redes sociais e tendo acesso ao caderno de questão, a enquete, a caixinha de pergunta, aulão, a dica. E aí está
o endereço das redes sociais do Projeto Conquistar. E eu gostaria de agradecê-los e mandar um abraço para todos. Agradecer a professora Lúcia, coordenadora do ensino médio, a nossa diretora de departamento e também a nossa gerente do ensino regular, por permitir a gente ter esse espaço também estar hoje aqui com vocês. Muito obrigada.